Irmãos, vamos abrir o trecho da palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 18. Vamos ficar em pé para acompanhar a leitura desse trecho da palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 18, ou melhor, 19. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 7. 1 Samuel 19, de 1 a 7. Amém? Diz assim o título desta passagem: Jonatas intercede por Davi. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois, pela manhã, fica no lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado do meu pai no campo onde estás. Falarei a teu respeito a meu pai, e verei o que houver, e te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul seu pai. Ele disse: não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus, e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste, porque pois pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? Saul atendeu à voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saul, e esteve Davi perante este como dantes. Amém? Oremos. Pai, agradecemos pela tua palavra. Ela é preciosa, Senhor, para nós. Obrigado por podermos lê-la, e pedimos, Senhor Deus, que teu Espírito Santo ilumine nossas mentes e corações para entendermos a tua vontade para as nossas vidas. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode assentar, irmãos. Queridos, ter amigos é algo abençoador. A verdade é que aquele que tem alguém que pode chamar de amigo é uma pessoa bem-aventurada, é uma pessoa que pode ser considerada uma pessoa feliz. E muitas pessoas acham que não precisam de amigos. Elas acabam até dizendo assim: eu tenho Deus, e para que eu vou precisar de amigos? Mas essas pessoas não percebem que até mesmo o fato delas terem amigos é uma providência de Deus. Aquelas pessoas que são colocadas do nosso lado, que se aproximam de nós, e trazem alegria ao nosso coração, estas pessoas foram colocadas pelo próprio Deus no nosso caminho. Um grande teólogo chamado John Stott, que já foi capelão da rainha da Inglaterra, ele vai dizer um pouco sobre isso quando ele diz o seguinte: às vezes encontramos pessoas super espirituais que fingem nunca sentir solidão e nem ter necessidade de amigos humanos,
pois a companhia de Cristo lhes satisfaz em todas as necessidades. A amizade humana, contudo, é uma provisão amorosa de Deus. Foi o próprio Deus que disse no início: não é bom que o homem esteja só. Ainda que maravilhoso, a presença de Jesus a cada novo dia e a perspectiva da sua volta no último dia não substituem as amizades humanas. Então, há uma necessidade do ser humano de ter amigos. Agora, nem todo mundo que você chama de amigo é amigo de fato. Existem amigos e amigos. Existem aqueles amigos ou aquelas amizades saudáveis, e existem aquelas amizades que acabam nos levando para grandes furadas ou situações desagradáveis. É por isso que quando a gente chama alguém de amigo, não é? Você deveria procurar saber o que significa a palavra amizade. Porque a palavra amizade diz que é um sentimento de grande apreço entre as pessoas. Então você pode ter amigos no qual você tem um grande apreço, ou pessoas que você tem um grande apreço, mas estas pessoas que você tem um grande apreço podem te levar para situações muito complicadas. É por isso que a gente tem que selecionar aquelas pessoas que nós colocamos como sendo os nossos amigos, porque dependendo do tipo de amizade, ou você vai ser uma pessoa, não é, bem-sucedida, bem-aventurada, feliz, ou então você vai ter sérios problemas na tua vida. O texto que nós acabamos de ler é um texto que fala sobre uma amizade muito intensa entre dois personagens da Bíblia. É a amizade entre Jonatas e Davi. A Bíblia fala que esses dois, não é, foram como carne, não é? Eles estavam ali juntos para o que desse e viesse. Eles estavam ali manifestando e mostrando para as futuras gerações como, de fato, você pode vivenciar uma amizade genuína. Só que quando a gente olha para esse texto, a gente percebe, irmãos, que a verdadeira amizade, ela não se manifesta apenas quando tudo está bem, mas ela se manifesta principalmente quando as coisas não vão tão bem assim na nossa vida, porque aí se afastam aqueles que são os aproveitadores, aqueles que estão perto de nós para receber alguma coisa em troca, e só ficam de fato aqueles que têm um apreço por você. E isso de fato aconteceu nesse texto, porque Davi havia derrotado o gigante Golias. Ele havia derrubado aquele gigante com a funda, não é? Jogando uma pedra na testa do gigante Golias. Golias cai, e a Bíblia diz que com a própria espada de Golias, Davi vai lá e corta a cabeça, não é, de Golias, e levanta essa cabeça como um troféu, guarda as armas de Golias na sua tenda como um troféu de guerra. E então o povo começa a exaltar Davi e começa a louvar a Deus pela vida de Davi, e isso causa um grande ciúmes no rei de Israel, que era Saul, porque enquanto Davi estava caminhando, as mulheres, não é, celebravam a Davi como um grande herói de guerra, como uma pessoa, não é, que livrou Israel da sua dificuldade. E Saul então deixa entrar no seu coração o desejo de matar Davi, e Saul tenta tirar a vida de Davi por muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo que Saul tenta derrubar Davi e matar Davi, o filho de Saul, Jonatas,
acaba gerando uma afeição, não é, por aquele jovem, e a sua alma se liga à alma de Davi de tal forma que ali começa uma amizade genuína e duradoura. E aí, irmãos, é que na experiência de Davi com Jonatas, nesta relação de Davi com Jonatas, é que nós descobrimos sobre a verdadeira. E eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre isso. Não só pelo fato de nós ficarmos atentos para aquelas pessoas que se aproximam de nós, né? Para que a gente descubra quem de fato é nosso amigo ou quem está se aproximando com segundas intenções, mas também tem o objetivo de nós nos tornarmos aquelas pessoas que serão consideradas verdadeiras amigas para aqueles que estão precisando de nós. E nesse duplo objetivo é que nós queremos falar sobre as características de um verdadeiro amigo, que nós encontramos nesse texto, e a gente vai meditar um pouco sobre isso nessa noite. E esse texto mostra, né, uma primeira característica que todo verdadeiro amigo deve nutrir, deve ter, porque amigo que é amigo, ele mostra um sentimento para com uma outra pessoa. Veja que no versículo primeiro, ele vai dizer que Jonatas era muito afeiçoado a Davi. Irmãos, isso é muito importante. Por quê? Porque o que ligava Jonatas a Davi era um sentimento de amor. E amizade é um tipo de manifestação de amor. Você tem o amor, não é, do marido para com a esposa, você tem o amor do servo para com Deus, não é? E você tem o amor, não é, de um pai para com o filho, e você tem o amor de um amigo para com o outro. A ligação de Davi e Jonatas não era uma ligação por interesse, não era uma ligação, irmãos, daquilo que o que você pode me dar, não é? E isso é importante, porque os filósofos de hoje, né, os psicólogos de hoje, eles vão dizer para a gente o seguinte: se aproxime de alguém que acrescente alguma coisa para você, se aproxime de alguém que te dê alguma coisa em troca. E aí o que nós vemos hoje em dia, irmãos, é que nós estamos selecionando as pessoas que fazem parte do nosso relacionamento por aquilo que as pessoas podem nos dar. Mas o que a Bíblia mostra é que não é esse tipo de seleção que nós temos que fazer quando escolhemos os nossos amigos. Não escolhemos por interesse, mas é por afeição. É um sentimento diferente, aonde a tua alma se liga aonde uma outra pessoa, e você sente um carinho especial por aquela pessoa, e mesmo que aquela pessoa não tenha nada para te dar em troca, você sente alegria e sente prazer de estar com aquela pessoa do seu lado. E vejam algo interessante, não é? Os mundos de Jonatas e de Davi eram diferentes. Jonatas era um príncipe, Jonatas pertencia à elite de Israel, e Davi era um homem do campo, era um pastor de ovelhas. Então a realidade de Jonatas era totalmente diferente da realidade de Davi. No mundo normal, jamais teria algum tipo de relacionamento entre um príncipe com um pastor de ovelhas. Mas não é a posição social que faz a verdadeira amizade. Não é um interesse, mas é um sentimento que Deus coloca no nosso coração. E eu gosto muito dessa expressão que a Bíblia usa, né? Que Jonatas, ele era muito afeiçoado a Davi.
porque isso, irmãos, é que traz para nós um sentimento de amizade, de você olhar para aquela pessoa de uma maneira diferente que você olha para as outras, de você ter um carinho especial por aquela pessoa, e isso independente do que ela possa dar para você. No capítulo 18, se você abrir lá no capítulo 18, verso 1, olha o que a Bíblia diz sobre esse sentimento de Davi e de Jonatas, não é? Capítulo 18, verso 1 diz assim: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma, não é? Agora, olha o verso 3 que diz, não é? O verso 3 vai dizer o seguinte: Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Verso 4, olha o que diz: despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, a espada, o arco e o cinto. Então, a gente consegue perceber no texto bíblico que há uma relação de afeto, de carinho, de amor, não é? E não é porque eles estavam, não é, querendo alguma coisa em troca, mas pelo contrário, eles tinham prazer e alegria de ter um ao outro como amigo. Amizade é isso. Amizade, em primeiro lugar, é sentimento. E isso é algo que tem que partir de dentro do nosso coração. Nosso coração escolhe quem vai ser o nosso amigo. E essa relação, ela é alimentada por um sentimento genuíno. Irmãos, quantas vezes nós chamamos de amigos pessoas que não sentem absolutamente nada por nós? Pelo contrário, sentem indiferença, né? Pessoas frias, que quando você precisa de um abraço, quando você precisa de uma palavra, não estão presentes. E o que você sente aqui é que os dois tinham uma ligação muito forte. E alguns, até tentando texto, tentam apresentar a relação de Davi com Jonatas como uma relação homossexual. Mas na verdade, há um sentimento aqui de amizade profunda que precisa ser respeitado e vivenciado por aqueles que nós consideramos amigos. Eu estava vendo um vídeo de um programa de TV da Inglaterra, que é um programa de calouros, não é? E nesse programa de calouros foi um rapaz cantar. Ele queria apresentar uma música. E geralmente quando nesse programa eles vão cantar para serem julgados pelos juízes ali, se a música é boa ou não, se o cantor canta bem ou não, para passar para outra fase, sempre com o contexto, né? A pessoa pergunta: qual é o seu nome? Da onde você veio? Por que você está aqui? Esta música conta alguma história? E esse rapaz então estava falando que ele fez esta música para um amigo que havia falecido. E este amigo, né, era um amigo de coração, uma pessoa que ele gostava muito. E ele fez a música porque nos últimos dias ou nos últimos meses ele tinha passado praticamente todos os dias com esse amigo que havia sofrendo de câncer, não é? E esse rapaz veio a falecer. E a letra da música, irmãos, era uma letra muito bonita, porque ela falava do ciúme que ele tinha da chuva cair na terra e ter contato com o seu amigo, e ele não poderia ter mais essa oportunidade de tocar no amigo, de falar com o amigo, de ver com o amigo. E enquanto ele cantava, os jurados foram levados às lágrimas, porque perceberam naquela história que havia um sentimento de fato, de amizade entre aquele rapaz que estava cantando
e o seu amigo que havia falecido. Não era apenas uma lembrança, não era apenas um momento ali, mas havia de fato a manifestação de um sentimento, e esta é a característica de um verdadeiro amigo. Amigo que é amigo, ele tem afeição àquela pessoa que ele considera como alguém que faz parte da sua história. A pergunta que eu faço aqui agora, irmão, é que será que você é esse tipo de amigo? Será que quando a pessoa, né, olha para você e ela entende que você é amiga dela ou amigo dela, será que ela percebe que de você sai esse tipo de afeição, esse tipo de carinho, esse tipo de afeto? Isso, irmãos, não precisa de palavras, nem precisa, né, de gestos mirabolantes, mas o simples fato de você estar presente vão demonstrar que de fato, muito além da presença, ali junto está também um sentimento. Então, como a gente vê aqui na história de Davi e Jonatas, não é? A gente percebe e entende que uma das características da verdadeira amizade é a afeição. Não há amizade sem demonstrar sentimento. Amigo que é amigo abraça, amigo que é amigo elogia, amigo que é amigo, né, está ali, chora junto e ri junto, porque não pode haver amizade sem sentimento, irmão. E isso é algo importante, e isso é algo fundamental para que a verdadeira amizade nutra. Então, se você considera amigo de alguém, ou se você quer ser de fato amigo de alguém, você tem que colocar sentimento nesta relação. E este sentimento, de fato, como nós falamos aqui, torna a amizade um tipo de amor que nós precisamos experimentar. Isso é algo maravilhoso e nós encontramos como característica, né, do verdadeiro amigo. Estamos falando no 1 Samuel capítulo 19, de 1 a 7. Mas há uma característica nesse texto, irmãos, que fala sobre amizade. E a segunda característica é que amigo que é amigo demonstra preocupação. Ele fica preocupado com a integridade do outro. Ele fica preocupado com aquilo que está acontecendo na vida do outro. E vejam o que diz o versículo de número 2. O fez saber a este, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te ou esconde, pois pela manhã fica no lugar oculto e esconde-te, não é? Então, Jonatas, sabendo que Saul queria matar Davi, ele preocupado com a integridade de Davi, o que ele diz para Davi? Olha, vai e se esconde, meu pai está tentando te matar. Se esconde pela manhã, não é? Você vai para um lugar isolado, porque assim que eu tiver notícias, eu vou fazer com que você saiba o que está acontecendo. Mas a atitude da amizade faz com que a preocupação venha sobre a integridade daquele amigo. E isso é uma característica maravilhosa da amizade. O amigo está sempre perguntando como é que você está. Talvez se outra pessoa perguntar, você vai falar: que cara chato, fica toda hora perguntando como é que eu estou, né? Como é que está a minha vida, como é que está não sei o que, né? Mas o amigo, quando pergunta, você responde, porque você sabe que ele de fato está preocupado com a tua integridade, com a tua saúde, está preocupado se você está empregado ou desempregado, está preocupado como é que está a tua família, ele está preocupado como é que está a sua vida, se você está desanimado, se você está passando por depressão. O amigo que é amigo, ele está sempre preocupado com a sua integridade. Se alguém te chama de amigo e não quer nem saber como é que você está, eu sinto muito dizer para você que você não tem um amigo. Você tem alguém que te conhece. Você tem um conhecido,
mas aquele que é amigo tem sempre uma pergunta na boca: como você está? E essa pergunta, irmãos, se nós queremos nos tornar verdadeiros amigos na vida das outras pessoas, nós precisamos fazê-la. Para aquele que nós amamos, se há sentimento, como eu falei no primeiro ponto aqui, né? Se há uma relação de afeição, não é uma relação de troca, de interesse, não é? Mas se há ali amor, não é? Junto, se essa relação de sentimento existe, você também vai se preocupar e você vai perguntar como é que você está. Está precisando de alguma coisa? Como é que está a tua saúde? Como é que está a família? Estou percebendo que você está meio desanimado, estou percebendo que você está triste, não é? Ou então estou percebendo que você está feliz, aconteceu alguma coisa. Ele sente e ele fica preocupado com essas coisas, e isso é algo muito interessante, porque outras pessoas diziam: eu não vou me meter. Ele está ali chorando, ele está triste ali, eu não vou me meter não, isso aí é com ele, não é? Tem gente que faz isso, não é? Percebe que você está aflito e ela não se mete, ela se afasta e diz assim: já chegam os meus problemas, não quero me envolver com o problema dos outros. E isso é o que as pessoas dizem, mas um amigo não. Ele pode estar cheio de problemas, mas quando ele vê o seu amigo, não é, com um problema para manter a sua integridade, a sua saúde, manter a sua vida, ele até mesmo esquece os seus problemas e ele vai lá para ser o apoio necessário para erguer aquele que está caído. E isso Jonatas fez com Davi. Davi estava fugindo, estava com a sentença de morte, e Jonatas, preocupado, foi lá e falou: se esconde, meu pai está tentando te matar. Quando as coisas ficarem tranquilas eu aviso a você, mas agora a tua vida está em perigo. Se esconde. A preocupação, irmãos, é algo comovente. Nós, como amigos, se queremos ser amigos de alguém, precisamos ter esse tipo de cuidado e esse tipo de preocupação que nos fazem de fato estar, não é, se tornando amigos verdadeiros na vida de alguma pessoa. A pergunta que eu faço agora é o seguinte: qual foi a última vez que você falou para um amigo seu como ele está? Qual foi a última vez que percebeu na vida de seu amigo uma situação de aflição, de angústia, de dor, o desânimo, a depressão? Qual foi a última vez que você demonstrou preocupação com alguém que não seja a sua própria vida? Então, se nós queremos nos tornar de fato amigos de verdade, a gente precisa mostrar preocupação. É assim que a Bíblia nos ensina, ela nos mostra sobre isso. E eu queria mostrar para você Provérbios 17, quando ele vai dizer o seguinte, ó. Provérbios 17 vai dizer: em todo tempo e na angústia se faz o quê? O irmão. Em todo tempo amo e na angústia se faz o irmão. Ou seja, naquele momento que ele está precisando, você tem que demonstrar preocupação, porque é assim que os amigos fazem, e é assim que a amizade verdadeira se mantém e se torna algo muito grande, né? E muito precioso. Agora, há uma terceira característica aqui da verdadeira amizade, que a gente descobre aqui nesse texto, né? E a gente descobre que o verdadeiro amigo, ele também demonstra solidariedade, não apenas preocupação, mas também solidariedade. Olha o que diz o versículo 3-5, né? Jonatas dizendo para Davi: eu sairei e estarei ao lado do meu pai, no campo onde estás. Falarei a teu respeito a meu pai, e verei o que houver, e te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai. Ele disse: não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus, e efetuou o Senhor
grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? Olha o que acontece aqui, um gesto de solidariedade. Jonatas defende Davi perante o seu pai, com Davi não estando presente. É interessante isso, é um gesto de solidariedade, porque naquele momento Jonatas poderia dizer para o pai dele, né? Olha, Davi vacilou, né? Fez coisas difíceis, tal, as pessoas não deveriam estar exaltando Davi do jeito que estava, o Senhor vai prevalecer como rei. Mas Jonatas não se preocupou com isto. O que Jonatas quis é demonstrar solidariedade com Davi. Ele disse: olha, o Senhor está fazendo algo errado, porque Davi fez muitas coisas boas para com o Senhor. Davi matou os filisteus, ele afastou os inimigos, ele trouxe vitória ao povo de Israel. O Senhor foi muito beneficiado com a vida de Davi, e a Bíblia diz aqui, que nós acabamos de ler, que ele falou bem de Davi para com o seu pai. Isso é algo interessante, irmãos, porque o amigo que é amigo, ele fala da gente quando a gente não está presente. Mesmo que as pessoas exaltem os nossos defeitos, ele vai exaltar as nossas virtudes. Isso é algo maravilhoso que eu vejo na vida de Jonatas, porque ele escolhe falar aquilo que é bom de Davi. E às vezes o que acontece, irmãos, é que a gente anda numa roda de pessoas e as pessoas começam a falar mal de gente que não está ali, começa a criticar as pessoas. Onde estão os amigos daquelas pessoas, não é? Para falar assim: olha, mas ele tem coisa boa, vocês é que não estão vendo. Ela tem as virtudes, e começa a exaltar as virtudes, começa a falar das coisas boas. É assim que a gente percebe se de fato nós somos amigos de alguém. Quando aquele que nós consideramos amigos não está presente, e a gente demonstra esse tipo de solidariedade, falando bem quando ele não está presente, e quando as pessoas começam a exaltar os defeitos dos nossos amigos. E isso é algo que eu gostaria que fizessem comigo. Se alguém me considera o meu amigo, eu sei que eu sou uma pessoa que eu tenho muitos defeitos. Você passaria a noite toda, quem sabe uma semana, falando dos meus defeitos. Mas o amigo que é amigo, ele vai exaltar as minhas virtudes, ele vai lembrar das minhas virtudes, porque para lembrar, você não precisa de amigos, você tem pessoas que te lembram dos teus defeitos todos os dias. Mas aquele amigo que demonstra solidariedade, ele vai lembrar das tuas virtudes, e ele vai falar: pode ser que ele tenha até de todos esses defeitos, mas eu quero lembrar a você das virtudes que ele tem. E você começa a falar, e começa a falar, e começa a falar. Isso você demonstra a solidariedade que todo amigo tem que ter. Talvez alguém vai dizer: está defendendo essa pessoa. Estou sim, ele é meu amigo, e eu estou defendendo, estou mostrando para você que todos nós temos defeitos, mas que precisamos tratar, não é, a todos com solidariedade. E é importante que a gente perceba isso, porque a gente acaba fortalecendo as amizades quando a pessoa não estando presente, a gente valoriza as virtudes. Isso é importante, porque quando o amigo está presente, você fala bem dele, parece que você está querendo massagear o ego daquela pessoa, né? E aí você pensa: estou querendo ganhar pontos, estou falando bem dele enquanto está todo mundo aqui. Mas quando ele sai e ele não está presente, todo mundo continua falando, aí é que você vai demonstrar se você de fato é amigo, ou se você tem aquela pessoa apenas como conhecido. E por último, não é?
O texto mostra como característica do verdadeiro amigo que o amigo ele é apaziguador. É interessante o que diz o verso 6 e 7, porque ele diz assim: Saul atendeu a voz de Jonatas, porque Jonatas fala: só vai matar um homem inocente, um homem que fez bem para com Israel, um homem que levantou o teu reino, né? E a Bíblia diz, no verso 6, Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saul. E esteve Davi perante este como dantes, não é? Então vejam que Jonatas agiu como um verdadeiro amigo. Por quê? Ele tentou apaziguar uma relação complicada que Davi tinha com Saul, né? Ele tentou tirar todo tipo de atrito entre os dois. E é interessante, não é? Que a Bíblia fala aqui que Jonatas chamou Davi, ele trouxe Davi para perto de Saul, e a relação de Davi com Saul se tornou como era antes, que era uma relação de paz, tranquila. Lembra quando Saul conhece Davi? Que Davi entra lá na tenda de Saul, não é? E se apresenta para lutar contra Golias. E Saul, não é? Começa a perguntar: quem é esse rapaz? Não, ó, ele é filho de Jessé, não é? E está aqui para cuidar dos seus irmãos, tal. E a Bíblia, não é, demonstra que há uma relação muito afetuosa entre Saul e Davi, a ponto de Saul oferecer a sua própria armadura para que Davi lutasse contra Golias com a armadura de Saul. Não deu certo, né? Porque Saul era enorme, Davi pequeno, né? Mas o importante aqui é a disposição de Jonatas como amigo de apaziguar as coisas. E aí, irmãos, é interessante isso. Por quê? Tem gente que se considera o nosso amigo, mas coloca mais lenha no fogo do que tenta apaziguar. Tem gente que fala assim: ó, falaram mal de você, vai deixar? Se for para briga, conta comigo, que eu sou teu amigo, né? E aí não tem nenhuma característica de amigo, porque o amigo, ele não incentiva, não é, a discórdia. O amigo não incentiva o conflito. Amigo que é amigo apazigua. Isso Jonatas fez. Ele vai no pai, ele prepara a ação do pai, ele mostra os pontos positivos de Davi, ele exalta os pontos positivos de Davi. Quando a situação está tranquila, que Saul fala assim: olha, eu juro que eu não vou matar Davi, Jonatas vai lá, chama Davi e fala assim: agora está preparado, vamos lá, tranquilo, vamos lá. Chegou, fizeram as pazes, e a Bíblia diz: tudo se tornou como era antes. Irmãos, eu já vi história de amigos, não é, colocarem lenha no fogo de discórdia entre filho e pai e mãe. Que amigo é esse que coloca conflito entre o filho e o pai? Que amigo é esse que chama para briga, que se oferece para entrar num conflito, quando deveria ser aquela pessoa que tenta apaziguar as coisas? Então a gente percebe aqui que essa é a característica do verdadeiro amigo. E se você quer se tornar um verdadeiro amigo, você tem que lutar pela paz. Os teus amigos vivem em paz nas relações deles? Se você é amigo, você conhece as relações dos teus amigos. Você sabe como ele vive com a mãe, você sabe como ela vive com o pai, você sabe qual é a relação deles com os irmãos, você sabe qual é a relação deles com os amigos mais próximos. Se tem alguma relação do teu amigo que está em conflito, você vai tentar apaziguar. E essa tentativa de apaziguar é uma chancela na tua vida como um verdadeiro amigo. A gente tem que ser assim, irmãos. A gente tem que ser aquelas pessoas que tratam os nossos amigos como sendo gente valiosa. Você não está aqui para brigar com teu pai, você não está aqui para tua mãe, você não está aqui para brigar com teu irmão, você não está aqui para brigar com o membro da igreja. Vamos lá, vamos acertar, olha, vamos lá, vamos falar, conversar com a pessoa.
vamos pedir perdão, vamos amigo, que amigo tenta encurtar as distâncias, fazer pontes. E essa característica, irmãos, nos mostra, não é? O que é ser um verdadeiro amigo. E eu termino dizendo o seguinte: a gente pode ter muitos conhecidos, e temos mesmo. Se você pegar teu celular agora e abrir nos teus contatos, pelo menos mais de 30 você vai ter. Então você tem muitos conhecidos, mas amigo, de fato, nós temos muitos poucos. E quem sabe não seja pelo fato de a gente não querer pagar o preço, porque ser amigo é pagar o preço, não é? E é pagar o preço de demonstrar afeto, demonstrar preocupação, demonstrar solidariedade, mostrar que é um apaziguador. Se a gente caminhar dessa forma, eu acho que nós vamos ser bons pessoas que nós amamos. E quem sabe Deus, na sua misericórdia, não coloca bons amigos no nosso caminho. Nós precisamos de amizades verdadeiras e genuínas, e que Deus coloque no nosso caminho gente assim. Amém?